Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Torres, professor de redação aqui do QG do Enem, e eu estou dando uma passada aqui nesse vídeo para te dar uma dica sobre essa dissertação argumentativa tão temida pelos candidatos de Enem que vão fazer a prova lá em novembro. A gente sabe que o Enem tem seus critérios de correção, dentre os quais a existência do chamado repertório sociocultural, ou seja, contar com alguma área do conhecimento que possa ajudar na construção da sua redação, seja como ilustração, seja como desenvolvimento, aprofundamento de um argumento e por aí vai. Nesse sentido, existe uma corrida muito comum, nos últimos anos por disciplinas que, segundo esses candidatos, ajudariam mais na defesa do raciocínio proposto. Então, filosofia, sociologia, história, geografia, são disciplinas que aparecem bastante exercendo esse papel. Mas queria te convidar a pensar numa disciplina escolar com que talvez nem muitos candidatos contem, mas, por que não, fundamental, principalmente em algumas situações que envolvam um caráter histórico. Eu estou falando de literatura. Por que histórico? Porque a literatura, ela nada mais é do que a oportunidade de reflexo de uma época, do que está acontecendo naquele momento em que o texto é produzido. Então, autores, escolas literárias, obras, podem ajudar bastante na entrega desse repertório sociocultural, sem contar que é parte da formação acadêmica do seu corretor. Então, até gera uma certa empatia. Lógico, tomando cuidado de falar de literatura da maneira correta, como realmente as coisas aconteceram. Você corre o risco também de falar um dado equivocado e queimar o teu filme. Então, se você tiver confiança, convicção, usa. Por exemplo, a gente tem o romantismo com o nacionalismo utópico, que pode ser contraposto à situação contemporânea, problemática, que é cara de Enem. A gente pode usar o modernismo, principalmente numa pegada de nacionalismo crítico, mostrando que quase 100 anos depois, parece que algumas situações não se modificaram. Dentro do modernismo, dependendo do tema, você ainda pode até contar com fases diferentes da primeira. Você pensa em prosa neorrealista, você pensa em segunda fase, um Graciliano Ramos, com que você pode contar para analisar certas questões, por exemplo, de desigualdade, discrepância social, que não apareceram até aqui. A questão da seca, e aí você pode também fazer referência a Raquel de Queiroz, e tem muita gente boa com quem você pode contar. De outras escolas, você tem o Gregório de Matos, que já há muito tempo falava do quão errada era a atitude das autoridades à época. Você pode fazer uma contraposição ao presente. José de Alencar, um projeto de literatura nacional que revigorasse na época, a nossa condição de autonomia. Mas parece que até hoje, talvez a gente não tenha alcançado essa autonomia tão proposta. Enfim, muitos autores. Aí você dá uma olhada no que sabe de literatura, vê se combina com o tema, por que não? Acho que pode ser uma boa, hein? Pensa, tenta, depois conta pra gente. Beleza? Um abraço, até a próxima.